E então esperamos que este seminário seja um importante espaço para debater os caminhos e as perspectivas para atuação junto às pessoas com deficiência na perspectiva da justiça social. O nosso desejo é de que traga a potência necessária para enfrentarmos o capacitismo amplamente presente nos diversos contextos em que as psicólogas e psicólogos atuam profissionalmente, de modo que consigamos contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e diversa, que não deixe ninguém para trás. Um bom evento para todos, e agora sim nós vamos dar abertura, nós vamos iniciar, a mesa número 1, que tem como tema assistência social, educação e saúde, a atuação e os desafios da psicóloga nesses campos. Com a mediação da Débora Marques Gomes, que eu peço para que retorne aqui conosco ao palco. Também chamamos a Ana Carolina Frig Ivanovic, ela é psicóloga, graduada pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência no atendimento de pessoas com deficiência no SUS, experiência como psicóloga na Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, atuando junto da Política de Educação, Prevenção e Atenção e Atendimento às Violências na Escola, o NEPRI. É professora substituta no Departamento de Psicologia da Fundação Universidade Regional de Blumenau e foi uma das fundadoras da Comuns, a Associação Comunitária de Saúde Mental de Blumenau. Ela discute temáticas relacionadas aos estudos sobre deficiência, políticas públicas, direitos humanos, violação de direitos, mídia e educação. Convidamos também a Daniela Cardoso de Oliveira, ela para retornar aqui com a gente, assim como ela mencionou, é psicóloga graduada na Universidade do Extremo Sul Catarinense, na Unesc, é especialista em saúde mental infanto-juvenil, atua como psicóloga clínica em atendimento particular e como psicóloga educacional na Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Chamamos também a Josiane de Oliveira Luz, ela é psicóloga, graduada pela Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, em 2011, é especialista em avaliação psicológica pela Universidade do Planalto Catarinense, em 2015, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, 2022, tem experiência como psicóloga clínica, educacional e social, é conselheira do Conselho Regional de Psicologia, CRP 12, na gestão 2016-2019 e 2022 e 2025. Pesquisadora participante do Grupo de Pesquisas sobre Deficiência, o NED, da UFSC. Docente da Universidade do Planalto Catarinense, da Uniplac. Então, passo a palavra para a Débora, que vai realizar aí a mediação desta primeira mesa. Obrigada, meu querido. Então, fizemos a dança das cadeiras, Voltamos em cadeiras diferentes. Então, assim, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar coordenando essa mesa, É uma mesa bastante importante, porque é o diálogo entre assistência social, educação, me fugiu agora outra temática. Saúde, perdão. Então, é uma discussão importante e necessária para o campo da psicologia, ainda mais quando se trata de pessoas com deficiência. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho aqui com vocês. E aí eu queria acordar com vocês e até com o pessoal da organização como que vai ficar o nosso tempo, se a gente vai cumprir os horários, porque aí o tempo das meninas vai ser outro se a gente mantém os 30 minutos que elas já se organizaram. Eu precisava saber disso para poder saber como conduzir, porque são exatamente... A Josi estava colocando aqui uns 20 minutos para cada uma. Tá ótimo. Então, assim, em torno de 20 minutos para cada uma.
a gente vai estar disponibilizando. E depois abrindo para perguntas. É importante que vocês participem, porque esse evento ele é construído a muitas mãos na organização e também hoje na realização. Então, fiquem à vontade para trazerem as perguntas ao final. Pode ser no microfone, quem preferir pode escrever e o pessoal que vai dar suporte para essa mesa vai acompanhando, lê, né? O importante é que a gente tenha a participação de todos e todas, certo? Quero agradecer inicialmente às meninas da organização, seja o pessoal do CRP, seja o pessoal da comissão, e também os monitores que estão aqui. Todos estão contribuindo para esse evento acontecer. Então, nós estamos aqui porque todos trabalharam e puderam fazer esse momento acontecer. Então, vou passar para a Ana. A Ana está aqui do meu ladinho. Isso, então, vou passar para a Ana. Tu tem microfone, Ana? Tem. Tá, então tá. Vamos começar. Obrigada por ter aceito o convite, Ana. É um prazer, não te conhecia, eu vou conhecer, eu vou te ouvir. Então, seja muito bem-vinda e 20 minutinhos. Obrigada. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né, do CRP para estar nessa manhã com vocês, discutindo esse tema tão importante. Me sinto muito honrada. Lembro do primeiro seminário, né, de Psicologia e Pessoa com Deficiência, que foi na UFSC, e agora estamos no terceiro, então eu fico muito feliz pela continuidade do evento. Vou me autodescrever. Então, sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos um pouco abaixo dos ombros, com mechas loiras, estou vestindo um vestido preto e um kimono verde com detalhes pretos também. E aí, como já apresentaram, né, previamente meu currículo, minha formação, minha atuação profissional, eu trabalhei por 4 anos no centro, no Centro de Reabilitação para Pessoas com Deficiência, o CER2, que funcionava no Hospital Universitário da FURB, em Blumenau. Então, era psicóloga desse centro, trabalhei lá por 4 anos e depois por quase 2 anos como psicóloga da Educação do Estado de Santa Catarina. Agora componho, né, o Departamento de Psicologia da Universidade de Blumenau, como professora substituta. E gostaria de fazer um agradecimento particular à UNED, né, da UFSC, pela formação que tive no meu mestrado em psicologia, e demarcar que, uma vez que nós entramos em contato com os estudos sobre deficiência, né, a partir de uma discussão como modelo social da deficiência e uma postura anticapacitista, a gente não consegue mais deixar isso de lado, né, não olhar a sociedade através desse prisma. E eu faço esse agradecimento porque hoje é um desafio para mim, enquanto docente na universidade, levar as discussões do modelo social da deficiência e uma psicologia anticapacitista para dentro da sala de aula. Através do trabalho da professora Marivete, né, do trabalho do professor Adriano, na UFSC, que a gente tem o Núcleo de Estudos sobre Deficiência. O curso de Psicologia da UFSC tem disciplina que discute, né, o modelo social da deficiência, o anticapacitismo, mas acredito que em outras universidades a gente não tem ainda, por exemplo, disciplinas específicas para discutir esse ponto. Então, é um desafio meu enquanto docente, que é um compromisso ético-político meu, que eu assumo, uma vez que recebi uma formação tão generosa e ética, de levar o modelo social da deficiência
e uma prática anticapacitista para dentro da sala de aula, né? Independente da disciplina, às vezes eu tento fazer esses diálogos, estabeleço esses diálogos, né? Psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, seja na infância, seja na velhice, né? Tento trazer essas aproximações porque elas são inerentes ao processo da vida humana, né? E aí, a partir disso, né, só fazendo esse agradecimento, essa reflexão inicial do desafio da formação, e acredito que deva ser algo que a gente precise pensar enquanto categoria, né, de ampliar nos nossos currículos, na nossa formação profissional, ainda mais essa discussão. E aí eu queria partir para as minhas reflexões e pesquisas recentes, então, sobre o campo da deficiência, junto mais recentemente com uma orientanda minha, lá da Universidade de Blumenau, seja no estágio final em psicologia, seja também no âmbito de TCC, e que o interesse dela também pelo tema, os seus estudos, me recorda muito do meu tempo de atuação enquanto psicóloga da área da saúde com pessoas com deficiência, né? Nós construímos recentemente uma reflexão que discute 3 eixos centrais, né? Amor e deficiência, sexualidade e deficiência, cuidado e deficiência. Nós percebemos que lá na nossa universidade existem alguns trabalhos de conclusão de curso que trazem o tema da deficiência, mas eles ainda não conseguem trazer a deficiência enquanto uma categoria, né, enquanto um tema amplo, né, são trabalhos de conclusão que às vezes partem, né, muito especificamente ali do autismo, as possibilidades de atuação, algumas técnicas interventivas específicas relacionadas a alguns transtornos ou deficiências específicas, e a gente pensou que seria uma possibilidade da gente provocar também o curso ampliar um pouco o seu olhar sobre a deficiência e falar sobre a dimensão subjetiva, né, das pessoas com deficiência e não focar tanto na limitação em si, né, e nas possibilidades de reabilitação ou adequação, né. Então, a gente tentou fazer isso, fizemos isso, né, num trabalho que discutiu o amor, a sexualidade e o cuidado, né. Então, eu vou trazer as principais considerações que a gente encontrou pesquisando e que me rememora muito também o meu lugar enquanto psicóloga e o meu contato com a equipe multiprofissional quando fui psicóloga do SUS. Na dimensão do amor, a gente encontra tanto da literatura quanto na prática profissional, que foi o meu caso. Eu trabalhava com uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, fonoaudióloga, pedagoga, terapeuta ocupacional, né? Então, a gente percebe, tanto na literatura quanto nas equipes multiprofissionais, uma dimensão subjetiva da pessoa com deficiência negada dentro desses serviços de saúde, né? Como se o que importasse fosse o corpo, né? Então, aquela dimensão da deficiência que precisa do seu ajustamento, né? E algo que eu percebia muito enquanto psicóloga, trabalhando com uma equipe multiprofissional no SUS, era que havia uma disparidade imensa, enquanto psicóloga, entre o que o sujeito com deficiência queria me dizer, né, e trazer para o seu processo ali de cuidado em saúde mental, e o que a equipe esperava que ele deveria dizer, né? Muitas vezes, enquanto psicóloga, né, daquele contexto de saúde, esses sujeitos vinham para falar das suas dimensões de amor, dos seus relacionamentos interpessoais, né, da sua sexualidade, da relação com as suas famílias. E, às vezes, a equipe multiprofissional tinha o ideal de que eles iriam, né, conversar com a psicóloga sobre o que eles poderiam fazer ou deveriam fazer em relação à fisioterapia, em relação aos objetivos lá da terapia ocupacional, né? Então,
o nosso lugar enquanto psicólogo também, dentro dessas políticas de saúde, é de tensionar nossos colegas de outras áreas de atuação de que há uma subjetividade ali que vai para muito além do corpo e da lesão. Né? Que há uma subjetividade que ama, que deseja, que quer, né? E que se relaciona. Então, às vezes é o que a equipe espera e é o que o sujeito traz, e existe essa disparidade, né? Em relação ao amor também, a literatura nos traz muito a informação de que os companheiros ou as companheiras das pessoas com deficiência dentro dos relacionamentos amorosos podem ser vistos como ou heróis, ou pessoas muito caridosas, né? Ou como se houvesse um outro interesse por trás daquela relação que não o interesse pelo parceiro em si, né? Como se o interesse pelo parceiro, de alguma maneira, não fosse legítimo pelo seu parceiro ter deficiência. Né? Então, a gente observa isso na leitura, na literatura e também nas conversas de corredor dentro dos serviços de saúde. Né? A gente vê ainda cristalizadas essas percepções, né? Nossa, mas deve ser muito difícil para esse companheiro, para essa companheira se relacionar, né? Olha só quanta coisa, né? Para esse cuidado. Então, existem ainda essas concepções cristalizadas, né? E a gente observa também, numa dimensão de literatura, uma superproteção da família quando pessoas com deficiência começam a se relacionar e começam a desejar e amar, né? Principalmente dentro de um âmbito da adolescência. Então, a família fica insegura e tenta proteger, como se, justamente por essa percepção de que o interesse do outro pela pessoa não fosse tão legítimo. Né, como se tivesse algo por trás ali, não a legitimidade daquele amor, né, daquele contato. Na dimensão da sexualidade, a gente observa, tanto na literatura quanto na prática profissional, uma percepção do sujeito com deficiência como um sujeito assexuado, né? Como se não fizesse parte da sua dimensão subjetiva a sexualidade, como se ali não houvessem desejos, né? Em relação a viver a sexualidade. E eu percebia muito, enquanto psicóloga de um serviço de saúde, uma certa até negligência em relação ao cuidado e à educação sexual com pessoas com deficiência, principalmente quando se tratavam de pessoas com deficiência idosas, como se essa dimensão não fizesse parte da vida dessas pessoas, e faz parte, sim. Né? E, às vezes, quando o profissional de saúde se depara com demandas em relação a esse aspecto, ele não sabe como lidar, né? Ele fica desconcertado ao se recordar que aquele sujeito tem desejos de se relacionar afetivamente, sexualmente, né? Na literatura, a gente vem percebendo também que, principalmente, o direito ele está muito apropriado numa dimensão da discussão da esterilização compulsória, né? Apesar a Lei Brasileira de Inclusão, né, deixar muito claro essa dimensão, mas que essa perspectiva higienista e capacitista ela ainda está presente, sim, em mulheres com deficiência que têm o desejo ou que engravidam, né? Como se a gente pudesse, então, ter o direito de opinar, né? E decidir pela mulher a continuidade ou o direito por essa gestação e pelo exercício dessa maternidade. Então, esses estudos, o direito, principalmente, ele está muito apropriado a essa discussão, né? A gente encontrou diversos referenciais que trabalham sobre isso e que ainda colocam, infelizmente, essa como uma realidade presente, né? Na dimensão do cuidado,
fica perceptível para nós algo que a literatura já nos traz também, que o cuidado ele é exercido principalmente por mulheres, sejam elas mães, filhas, irmãs, né, avós, e uma dimensão também da vulnerabilidade social, que por vezes acaba se agravando devido ao quadro de deficiência, devido à necessidade do transporte, de adequações, né, de mobilidade, de pessoas com deficiência, de medicações, de terapias, né? Então, há um aumento dessa vulnerabilidade, e o nosso estudo também encontrou um dado da dificuldade de mulheres que prestam o cuidado para pessoas com deficiência de manterem empregos formais. Então, isso também gera um impacto na renda familiar, porque as mulheres que exercem este cuidado, muitas vezes precisam exercer empregos informais, né? Acabam tendo que ter mais de um vínculo empregatício, e isso acaba tendo um impacto considerável na renda da família, né? Na dimensão das equipes multidisciplinares, o foco acaba se centralizando no paciente, no sujeito com deficiência, na pessoa com deficiência, e acaba se esquecendo do cuidador. A estagiária que tem trabalhado comigo, a Heloísa, ela faz estágio, eu só vou relatar brevemente para que vocês possam entender essa dimensão. Ela faz estágio no Observatório de Bebês, que fica no Hospital Universitário da FURB, e lá é onde se recebem bebês que passaram pela UTI logo após o seu nascimento, e eles recebem, então, um atendimento de fisioterapia, né, e ali se identificam possíveis deficiências que podem vir a ocorrer nesses bebês. Ela está terminando o curso de psicologia dela e faz estágio lá. E aí, a gente sempre buscou voltar esse olhar também para as mães. Massivamente são as mães que levam esses bebês para o processo de fisioterapia, e muitas vezes muito angustiadas, né? Porque imagina, o bebezinho acabou de nascer, passou por um período de UTI e agora já está num processo de reabilitação em fisioterapia, e às vezes essa mãe se depara com informações que ela não imagina, né? E aí a gente tenta, enquanto serviço de psicologia, prestar uma assistência a essas mães. E no Dia da Mulher, eu não me recordo exatamente se foi no Dia da Mulher ou no Dia das Mães, tanto as estagiárias de fisioterapia quanto a Elô, estagiária da psicologia, fizeram um dia para as mães, né, dentro do observatório. Então, naquele dia, só as mães viriam. E elas planejaram um momento, né, com a fisioterapia, trabalharia terapia manual, terapia integrativa, teria uma roda de conversa, teria um café compartilhado para as mães, né? Combinaram previamente que os bebês poderiam ficar com os pais ou com algum outro membro da família extensa. E olha só que curioso que acabou acontecendo. Só uma mãe foi. E quando essa única mãe foi, nesse dia que era destinado para o cuidado dessas mães, ela começou a receber esse cuidado, né? A terapia manual, a massagem, a conversa. Elas não deixaram de fazer esse dia só porque uma mãe compareceu. E quando ela começou a receber esse cuidado, ela entrou num acesso de choro. Talvez pela primeira vez em muito tempo, né, essa mãe estava sendo olhada e cuidada, né? Talvez quantos meses, quanto tempo essa mulher não era verdadeiramente vista. Ninguém perguntava, mas como você está? Querendo de fato saber, né? Ou um abraço, ou um toque, né? E pelo choro da mãe, as estagiárias também começaram a chorar. Foi um choro compartilhado, coletivo, né? Mas uma experiência extremamente marcante que deflagra mesmo a vulnerabilidade das mulheres na sua posição de cuidado,
né, e do quanto que é importante a gente pensar no âmbito de saúde, de políticas públicas, o olhar também para quem exerce esse cuidado, né? E é de extrema importância que a gente tenha essa sensibilidade. E, é claro, o cuidado deveria ser uma política de Estado, mas, enquanto ela não é, a gente precisa olhar para essas mulheres também com cuidado, amor e afetividade. Muito obrigada, pessoal. Ana, muito obrigada. Certinho, até 1 minuto de tempo ainda tinha. Então, obrigada por ter respeitado o tempo. Quero combinar com a Dani como que a gente faz para te avisar, porque eu sei que as meninas que enxergam têm o reloginho. Eu não estou aí do teu ladinho, eu não sei se eu falo no microfone ou se as meninas dão um toquezinho para ti. Ah, ótimo. Porque senão fica interrompendo, né, Dani? E aí te concentra. Então, a palavra está contigo e vamos conhecer um pouquinho mais aí. Obrigada, Dani. Novamente, bom dia. Bom dia, novamente. Obrigada, Débora, por passar a palavra aqui, por me apresentar. Eu já me audiodescrevi, mas eu vou retomar, porque pode ter alguém que chegou depois, enfim, né? Eu sou Daniela, sou uma mulher branca, cega, de olhos claros, cisgênero, cabelos louro escuro na altura dos ombros, que estão semipresos, visto a camiseta do evento, que é uma camiseta branca, com o nome do evento, a logo, a data, e por cima um casaquinho vermelho. Uso brinco, uma correntinha com um pingente com o símbolo da psicologia. Estou acompanhada da Indy, né, que é um cão-guia. Está embaixo da mesa, não sei se é visível daí. A Indy é uma mestiça de labrador com golden retriever de pelo preto. Então, essa é a minha audiodescrição. Eu não sei se a apresentação já está aparecendo. Ok, então, obrigada, Josi. Eu tinha que ter feito um estágio aqui em passar slide, vamos ver se vai funcionar. Mas qualquer coisa eu vou escravizar um olho amigo aqui. Então, como já foi apresentada no início, né, eu sou psicóloga clínica e psicóloga educacional e atualmente atuo na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e até o presente momento na Gerência de Educação Especial, né? Entrei em agosto do ano passado, então estou 1 ano e 2 meses na Gerência de Educação Especial e agora a gente está passando por uma transição de setores, para um novo setor que vai ser criado ainda, né, nas próximas semanas. E aí eu vou estar atuando nesse novo setor que vai reunir os psicólogos e assistentes sociais da política de educação. Nesse momento, então, ainda estou vinculada à Gerência de Educação Especial e vou falar um pouquinho aqui, né, do trabalho que eu fiz, mas muito também do trabalho que eu conheci estando na Educação Especial do município de Florianópolis e como a gente pensa a educação, o atendimento educacional especializado, o apoio, né, o profissional de apoio e onde é que entra o psicólogo no meio de tudo isso. E vou fazer algumas relações. Eu tenho uma outra experiência profissional como psicóloga educacional também. Eu vou retomar bem brevemente aqui a minha história, porque eu na graduação, eu adorava a área de psicologia escolar. E a gente sabe que o campo, né, da psicologia escolar e educacional ainda é um campo de disputa para a psicologia, né? Na assistência social, a gente é equipe mínima. Na saúde, a gente está muito mais presente. Na educação, a gente ainda é um campo em disputa. Mas eu queria ser psicóloga educacional. Eu sempre quero o que não dá muito, né? O que as pessoas não querem. O que as pessoas não querem deixar. Enfim, então, meu estágio escolar, em psicologia escolar, foi o estágio que eu mais gostei de fazer. Eu tinha que fazer trabalho voluntário, porque eu era bolsista, tinha bolsa do artigo 170, que é bastante conhecida aqui do Estado, né? Tinha que fazer atividade socioeducativa, eu ia para dentro da escola, fazer atividade com criança. Então, assim, e aí eu tive, sei lá, se é sorte,
energias do universo, cada um acredite no que quiser, que os meus 2 empregos não autônomos, né, como servidora pública, os 2 foram na área da educação. Então, eu tive uma experiência também como psicóloga educacional num município de pequeno porte, no extremo sul do estado. Eu sou natural de São João do Sul, no extremo sul de Santa Catarina. E eu sou formada pela Unesc de Criciúma. E a gente tinha... E aí eu fui psicóloga educacional lá, no Centro de Atendimento Educacional Especializado também, por mais ou menos uns 5 meses. Eu fui a CT e agora eu sou concursada, né, aqui em Florianópolis. Então, foram 2 experiências muito diferentes, mas que me dão um panorama de como, mais ou menos, é o cenário que a gente encontra quando a gente trabalha na educação, né? Que às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é um meio termo, porque lá era muito diferente do que é aqui. Vamos lá para o nosso estágio em passar e diz, não vou nem fazer estágio, vou dar para a Josi. O meu estágio eu delego a tarefa. Então, eu inicio trazendo... Às vezes, Josi, eu vou pedir que você me ajude a me localizar nos slides, que eu não decorei. Mas eu inicio trazendo as concepções de deficiência, mas eu não vou retomar, né, isso, eu não vou abordar isso, aprofundar isso aqui, mas eu acho super importante, né, a gente falar dessas concepções, porque elas entram na educação com uma força assim, que é impressionante, mas eu não vou me aprofundar, porque eu quero aprofundar mais em outros assuntos, e porque à tarde a gente vai ter a mesa sobre os campos teóricos da deficiência. Assim. Mas eu vou destacar, então, né, a disparidade entre o modelo biomédico e o modelo social. Né? O que na verdade, é atualização do outro, né? Não é que a gente negue a medicina, nem os diagnósticos, nem as intervenções de reabilitação. Muitas vezes elas são necessárias para trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas, né? Até a Ana estava falando e eu estava pensando sobre isso. A gente valoriza esses profissionais e essas intervenções, mas a gente entende que tem algo que vai para muito além disso. Então, no modelo biomédico de deficiência, que é o que a gente encontra bastante ainda, porque esses modelos eles não são uma sucessão, uma coisa assim, fugiu a palavra agora, mas uma coisa assim que vai se substituindo. Tinha um modelo A, daí agora a gente passou para o B, o A morreu. Não é assim, né? Esses modelos eles convivem concomitantemente. Está tudo aí. A gente tem ainda a segregação, ainda a coisa ali caritativa, ainda a perspectiva biomédica, e está tentando trazer a perspectiva do modelo social e da perspectiva da educação inclusiva. Mas, então, vou retomar esses 2 últimos, né, que é o modelo biomédico e o modelo social, para a gente poder, que eu acho que é os 2 mais presentes e os mais recentes. Né? Então, quando a gente falava de um modelo biomédico, a gente falava de corpos, né, de deficiências individuais, em corpos individuais, e que a deficiência era a responsabilidade do próprio sujeito. Né? Então, vamos pensar aqui já na educação. Né? A criança com deficiência, ela tinha que se adequar ao espaço educacional. E se ela não tinha condições, vou colocar bem essa palavra entre aspas, né, condições, de se adequar a esse espaço, então ela não ia para a escola. Então, assim, eu tive a sorte que as pessoas olharam para mim, porque assim, eu tenho 30 anos, eu fui para a escola ali no início dos anos 2000, não tinha nada desse negócio aí de educação inclusiva. Aí eu tive a sorte que as pessoas olharam para mim, acho que parece inteligente, deixa eu ir para a escola. Porque era isso, gente. Não era todo mundo que entrava na escola, né? Ou era briga, né? Minha mãe ia brigar lá, porque às vezes ia professor, não sei como dar aula para ela. E minha mãe, tipo, você não é professora, né? Enfim, então, mas claro, a gente também tinha uma exigência com esse professor, que ele tinha que dar conta, enfim. Hoje em dia, essa exigência faz muito mais sentido, porque a gente tem uma política de educação inclusiva de 15 anos. Naquela época, não se tinha, né? E ia para a escola quem minimamente tinha condições de se adequar ao contexto, né? Então, eu não tinha muito recurso pedagógico, recurso de aprendizagem, enfim. E muitos, eu estou falando aqui de mim, porque eu só posso falar da minha própria história, não posso ficar falando da vida dos outros, mas esse era o cenário comum, né? Porque se entendia que a deficiência era algo físico, inerentemente, e individualizado. Então, você é uma pessoa cega, problema seu. O que eu tenho a ver com isso? Né? Problema da sua família, né? Aí tinha muita cocotada dessa mãe, não sei o quê. Então, sua família que lute. E problema do professor
né, ali da educação especial, que é quem vai ter que cuidar de você. Eu, professora aqui, regente da sala de aula, não tem nada a ver. Estou dando aula para todo mundo. Se você se adequar, se adequou. Se não se adequar, paciência, né? Estou dando a minha aula. Então, estou sendo assim meio irônica, mas acho que está dando para compreender, né? Que é essa lógica de que a deficiência está no corpo, esse corpo precisa ser reabilitado, precisa ser curado, para que essa pessoa possa frequentar o espaço comum. E se isso não acontecer, paciência. Não é responsabilidade minha, sociedade. É responsabilidade da família dela, né? E aí a gente, muitos estudos teóricos, enfim, a gente avança para um modelo social que vai dizer, então, que não, peraí, né? A deficiência ela existe em relação com barreiras que são impostas pela sociedade, pelo ambiente social. Então, a deficiência não é só problema do indivíduo, né? Ela é uma problemática social. A gente precisa dar respostas a isso para que essas pessoas tenham condições de participar desse ambiente, né? E aí, pensando na escola, é quando a gente começa a pensar em educação inclusiva. Tipo, peraí, a educação, a escola não é só para quem dá conta de se adequar ao contexto. A educação é para todos. Está lá escrito, né? Educação, direito de todos. Né? Esse todos inclui as crianças com deficiência, com quaisquer deficiências. Né? Mas é uma deficiência intelectual mais, né, moderada, mais severa. Não vai aprender a ler e escrever. Escola não é só espaço de ler e escrever. Vai para a escola também. Né? Então, e aí a gente começa a lutar por isso, né? Por essa inclusão, mas não é só uma inclusão de colocar os estudantes dentro da escola, né? É uma inclusão de vamos adaptar esse contexto para receber esses estudantes. Ou vamos, o que seria, né? Brilharia os olhos, né? Quando a gente encontrar. Vamos pensar nesse contexto de forma que ele possa receber o maior número de pessoas com maior diversidade de corpos e de vivências e de experiências possíveis. Esse é o objetivo nosso utópico, né? Mas que a gente tem que ter utopia para a gente poder sonhar. Então, pode ir avançando, Josi. A gente tem, então, a imagem, né, que demonstra um pouquinho ali a questão da segregação, né, integração, que na educação se utilizavam esses termos, né, integração, antes de a gente falar de inclusão. Isso é só um demonstrativo, à tarde vai ficando mais claro conforme for aparecendo as perspectivas teóricas. Pode isso? Uhum. Tá, é o que está nas legislações, né? Então, aqui, vou passar bem brevemente, esse slide eu até já tinha utilizado em uma outra apresentação, resgatei ele. Então, aqui a gente tem a legislação que... tem outras, né? Eu coloquei as duas que eu considero assim, as principais quando a gente fala em educação inclusiva, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é de 2008. Sim, é de 2008. Vou falar de novo, é de 2008. Não dá mais, gente, para professor dizer eu não sei como dar aula para estudante com deficiência. Não, a gente não pode mais aceitar esse discurso. Ele virou uma defesa, né? Porque a política que fala sobre isso, né, do MEC, é de 2008. Antes disso já se falava, a gente já tinha, né, discussões sobre isso, já tinha, né, em outras políticas, em outros referenciais da educação. Mas, em 2008, se estabelece a política específica sobre isso, né? Que estabelece o atendimento educacional especializado, mas que também estabelece, assim, bate o martelo, né? O estudante com deficiência vai estar na escola. Né? E a gente entende que tem uma questão muito maior, que é de formação, que é de capacitação desses profissionais e tudo mais, mas não dá para simplesmente a gente comprar o discurso de eu não sei como trabalhar com esses estudantes. Não dá. E aí a gente tem a LBI, que é a nossa legislação maior, maravilhosa, né? E que sempre louva a LBI, porque ela é lindíssima. Né? Claro que, para pôr na prática, é um pouco mais complicado, para regulamentar todos os decretos, etc., etc., mas é uma legislação super avançada, e lá também está reforçado, garantido todos esses direitos, inclusive a educação, profissional de apoio, né? Enfim, atendimento educacional especializado, tudo, né, reforçado lá pela LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Pode passar, Josi. Pode ler esse slide para mim, só para eu ver primeiro. O que é educação especial, Uhum. perspectiva inclusiva. Tá, o slide. Conteúdo. Atendimento educacional especial.
Modalidades AE, Tá. investigativo, AE para AE com principal serviço na garantia de acessibilidade e inclusão, estudante com deficiência, oferta não obrigatória e direito independente do aluno. Tá, vamos lá. Tem bastante coisa importante aí, mas eu vou tentar passar brevemente. A Josi estava fazendo a leitura para mim, por isso que eu fiz uma pausa. Gente, aí vamos falar um pouquinho do atendimento educacional especializado. Eu entrei na Prefeitura de Florianópolis e aí eu me dispus muito a aprender também, porque aqui a gente tem uma organização, né, de divisão em setores dentro da gestão da Secretaria de Educação, porque é uma cidade grande, né? Imagino que em municípios maiores tem essa organização, né? Que a Secretaria de Educação faz a gestão das unidades educativas, né? Das escolas e centros de educação infantil, enfim, né? Núcleos de educação infantil. E aí tem vários setores dentro da Secretaria de Educação. Um dos setores aqui é a Gerência de Educação Especial, né? E foi nesse setor que eu entrei. E a educação especial de Florianópolis, ela vem sendo tida, né, como referência, né, nacional, inclusive, né? A gente tem aí a professora Rosângela Machado, que é uma grande referência e que é daqui, que é quem implementou o serviço de educação especial aqui no município, né? Então, eu entrei com uma experiência, uma perspectiva, que eu gosto de uma fala que a nossa amiga Carla Garcia geralmente faz, que é: o fato de a gente ser uma pessoa com deficiência não significa que a gente saiba tudo sobre deficiência ou que a gente seja super ativista da deficiência, né? O fato de ter uma deficiência não nos coloca imediatamente nesse lugar, né? E o fato de ser uma psicóloga com deficiência, que gostava de psicologia educacional, etc., não me garantia todo o conhecimento de educação especial. Então, eu fui entender, e aí eu queria passar para vocês um pouquinho do que eu entendi. E aí pode alguém dizer: mas não está certo. Gente, é o que eu entendi. Vamos lá. Então, assim... Oi. O tempo. Tá. Não, é tranquilo. Eu vou respeitar, porque eu vou passar... Esse é um slide importante, depois a gente vai passando mais rápido. O que eu entendi disso? E eu vou entrar onde o psicólogo entra. Mas, assim, acho que é muito importante a gente separar algumas coisas, né? O que é o atendimento educacional especializado? Ele é feito pelo professor de educação especial, né? Pelo menos aqui ele é feito dessa forma. Ele tem um público-alvo, né? Isso está na política. Mas eu não concordo. Bom, tá, mas está na política, né? Mas tem a questão das deficiências psicossociais. Eu sei, eu também acho, eu também concordo, né? Mas a gente ainda abarca, né? Pelo menos aqui no município, as crianças com deficiência, transtorno do espectro autista, né? E altas habilidades de superdotação. As deficiências psicossociais, como é uma discussão mais ampla e que ainda está em construção, então, em geral, elas não passam pelo atendimento educacional especializado. Aqui, né? Pensando, por exemplo, TDAH, outros transtornos, né? De ordem a nível de transtorno ou de sofrimento psíquico, enfim, eles a gente não é ofertado atendimento educacional especializado. Talvez isso precise se ampliar, talvez isso precise ser revisto. Talvez, eu até acredito nisso, mas aí isso vai envolver uma amplitude de fatores, né? Que também é relacionado à capacitação e à formação dos professores de atendimento educacional especializado, né? Não adianta dizer que o professor do AE tem que atender TDAH e ele não tem conhecimento em TDAH, porque a formação da educação especial ainda não inclui, né? Enfim. Mas eu sei que em muitos municípios essa política é mais ampla, né? E atende várias demandas de dificuldade de aprendizagem, enfim, tudo é abarcado no atendimento educacional especializado, né? Aqui não. Aqui, né, essas outras demandas de dificuldade de aprendizagem, etc., elas vão para outros setores, outros serviços, apoio pedagógico, outras demandas, né? O AE, ele é o principal direito da criança com deficiência na escola. Isso é importante, porque o AE é um direito. Seja o atendimento individualizado no contraturno, seja a participação do professor de AE naquela observação em sala de aula, né, para identificar, não para diagnosticar, né, mas para identificar se aquela criança, né, precisaria, né, ser relatado para a família, ser solicitado que ela passe por uma avaliação específica, né, porque, né, está tendo, enfim, alguma
questão, né, alguma característica muito evidente, perceptível, enfim, de deficiência, geralmente de transtorno do espectro autista, né, que é um pouco mais requer, né, esse olhar um pouco mais atento, enfim, seja do apoio desse professor, né, no ambiente educacional, de tipo, vamos ver como é que o horário do lanche pode ser acessível para essa criança, né? Questão do barulho, questão de muita gente, o deslocamento. Então, vamos pensar quais as estratégias para tornar a sala de aula, o refeitório, o parquinho, o mais inclusivo e o mais acessível possível. Então, o professor de AE atua em todas essas frentes. Aqui, o professor de AE faz isso. Eu sei que, em muitos lugares, são psicólogos que estão fazendo isso. Mas eu fico me perguntando, será que a gente tem realmente o conhecimento e a formação para fazer isso? Esse é um questionamento que eu me deixo, né? Os professores de AE, geralmente, ou têm graduação em educação especial, ou têm especialização em educação especial. Alguns psicólogos também têm, mas muitos de nós a gente é jogado e inclusive, é solicitado, né, a fazer essa avaliação, a fazer essa observação. Muitas vezes perguntam para a gente, é autismo ou não? E eu fico, como eu vou saber? Né? Assim, olhando, né, observando a criança numa aula. Então, eu fico um pouco com esses questionamentos. Mas aqui, quem faz essa função é o professor de AE. Pode passar, Josi, por favor. Aí é o profissional de apoio, né? E aí, vou falar brevemente do profissional de apoio, que eu acho que é um outro ponto bem importante. Esse profissional de apoio, ele tem muitos nomes. Ele é o segundo professor, ele é o professor auxiliar. Aqui em Florianópolis, por enquanto, ele ainda é o professor auxiliar de educação especial. Essa nomenclatura está passando por revisão, né, para ser um pouco mais abrangente, né, auxiliar de acessibilidade educacional, enfim, né, para não confundir tanto com o AE. Esse profissional de apoio é o profissional que, em geral, né, presta o suporte para a criança nas atividades comuns do dia a dia da escola, né? Então, é o profissional que, muitas vezes, está na sala de aula com a criança, está no refeitório, está no parquinho, enfim, né, auxiliando essa criança. E aqui, em Florianópolis, esse profissional, ele não é um profissional... ele tem formação, ele é um profissional ou de nível superior ou das fases finais da graduação, mas ele não é responsável pelo ensino a essa pessoa com deficiência. Eu acho isso uma sacada muito interessante, né? Ele é um profissional que ele presta suporte nas questões de alimentação, higiene e locomoção, em geral, né? Às vezes, na questão de organização do espaço, às vezes auxilia em algumas outras funções, mas não na função pedagógica. Porque ensinar o estudante com deficiência faz parte do trabalho do professor da turma. O professor que ensina os outros estudantes também tem que ensinar o estudante com deficiência. Mas tem aspectos específicos, tem que adaptar a atividade. Não, a gente tem que pensar atividades que contemplem todos os estudantes da minha sala de aula. A gente não tem que ter uma pessoa, eu vou aqui ser bem irônica, né? Uma babá sentada do lado da criança fazendo a atividade especializada para ela. Aí a gente leva a criança de volta lá para a instituição especializada. Leva a criança de volta para a PAI, para a instituição de cegos, a instituição de surdos. Porque se é para ela ficar isolada com um adulto, não precisa estar na escola, né? Se é para o refeitório a criança sentar sozinha com o adulto que vai dar o alimento para ela, né? Então, a escola ela não é só lugar de ler e escrever, ela é lugar de socialização, interação, desenvolvimento, né? A escola tem uma função que é muito maior do que alfabetização, matemática, história e geografia, né? Então, a gente pensa o profissional de apoio pensando que ele não vá substituir o professor de sala de aula, que ele não vá substituir a convivência entre pares, que ele não vá substituir a função da equipe diretiva, da moça da cantina. É um desafio, gente. Sempre dá certo? Nem sempre dá certo, né? E eu sei que muitas crianças com deficiência, esse não é um direito obrigatório, né? Diferente do... Até o AE também não é, porque a família pode se recusar a receber, né? E aí, ok. Mas, assim, o profissional de apoio, ele tem critérios. Então, muitas crianças com deficiência, aqui pelo menos, não têm profissional de apoio.
Ah, porque a prefeitura não quer contratar? Não, porque a criança não necessita desse nível de suporte. As necessidades específicas que essa criança tem conseguem ser atendidas pelo próprio professor de turma, pelo apoio entre pares, né? Os coleguinhas acompanham ela até o refeitório, auxiliam, enfim, pelos outros adultos daquela instituição. Ela não precisa de um adulto o tempo inteiro. E, às vezes, colocar esse adulto o tempo inteiro, inclusive, limita a participação social dela na escola, limita o desenvolvimento dela nas atividades, né? Porque a gente acaba entendendo esse profissional como profissional de cuidado. E aí a escola vira quase um espaço de saúde clínica, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso. Aí, para fechar, só passa o último slide, que daí eu vou fechar. E aí, o que a gente faz? Né? Porque se tem lá o AE, que faz a investigação, que faz o atendimento individualizado, que faz e tem o profissional de apoio, né, que acompanha a criança na sala. O que a gente faz nesse contexto, então? Gente, psicólogo na educação tem tanta coisa para fazer que, se alguém quisesse fazer umas coisas aí pela gente, eu estava até agradecendo. Ai, mas o professor do AE vai lá fazer observação em sala de aula, isso é trabalho de psicólogo escolar. Gente, eu tenho tanta demanda na escola, deixa ele lá observar por mim. Né? Ele não vai fazer, ele não vai ter o conhecimento que a gente tem em psicologia. Ele vai ter um outro conhecimento, né? Então, a educação é um campo em disputa, mas não pode ser um campo em disputa com os nossos colegas, né? Ele tem que ser um campo de disputa para a gente estar lá, para a gente contribuir, para a gente pensar junto, né? Então, às vezes, o que a gente faz essa criança verbaliza, ela tem 8 anos, vamos escutá-la sobre essa dificuldade que está acontecendo, né? Ou essa criança não verbaliza, mas vamos pensar juntos aqui, né? Como é que a gente vai, qual a importância que vai ter a interação entre pares para o desenvolvimento dessa criança? E, às vezes, a gente vai levando esse conhecimento psicológico. Às vezes, no diálogo com a família, né? Porque é muito comum esse conflito família-escola, né? Principalmente quando não querem dar o segundo professor para o meu filho. Então, a gente vai lá, vamos dialogar, né? Às vezes, a gente chega num conflito que já está estabelecido dessa família com essa escola. Então, vamos todos dialogar, vamos tentar identificar, né, o que está acontecendo, vamos tentar estabelecer esse diálogo, né? Muitas vezes também esse diálogo com o professor, porque a gente também sabe, né, que esses profissionais da educação também são muito exigidos. Então, a gente tem muito trabalho para fazer em todos esses âmbitos. Muitas vezes também essa comunicação intersetorial, porque é preciso olhar a criança com deficiência para além da deficiência, né? Então, é uma criança com deficiência que chega na escola com fome. Dani, vamos, né? Finalizando. Então, vou fechando, mas, assim, acho que é isso. Obrigada. Sabe? A gente precisa olhar... A gente tem muitas questões para contribuir e a gente precisa pensar também nas outras redes, né, que as meninas estão falando aqui. Na saúde, às vezes, essa criança precisa ter acesso às terapias, às vezes ela precisa ter acesso a um CRAS, a um CREAS, está sofrendo violência, comunica na escola, mas é uma criança com deficiência. Enfim, então, tem muitas coisas para serem olhadas, né? E eu sei que muitos dos nossos colegas estão sendo solicitados para fazer esse trabalho do atendimento educacional especializado, que eu, sinceramente, fico me questionando se é o que a gente deveria estar fazendo, né? Muitas vezes a gente é solicitado até para atender, porque é uma criança com deficiência, né? E fico me questionando se é isso que a gente deveria realmente estar fazendo na escola, né? Então, é isso. Obrigada. Vou passar para a Josi, para a Débora de volta, na verdade, né? Dani, obrigada. É uma discussão que tem muito pano para manga, vamos dizer assim, né? E a gente ficaria aqui a manhã inteira, mas a gente precisa respeitar o tempo. Então, assim, agradeço demais a tua fala, a tua participação, o quanto é algo necessário, mas a gente vai continuar isso a partir dos questionamentos e da participação da plateia. Então, guarda aí as tuas colocações, Dani, para contribuir ao final. Josi, a palavra está contigo, tu controla o tempinho aí, mas ao final também te oriento. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu deixei, né, disse que ia controlar o tempo da Dani, deixaria ela falando até meio-dia. Ainda bem que tinha a Débora ali. Foi uma boa controlação. Eu gosto de
não respeitar as regras. Então, vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, parda, de cabelo preto, comprido, liso. Eu uso óculos de grau. Estou usando um macacão rosa e um blazer preto por cima. Queria, primeiro, antes de começar a minha fala, agradecer, né, essa oportunidade de estar participando do 3º seminário de Psicologia e Pessoas com Deficiência. É uma construção muito coletiva, né, da gestão do sistema conselhos aqui do Estado. Tem muito afeto envolvido na organização desse evento, inclusive fico muito grata de dividir a mesa com essas 3 psicólogas tão experientes, né, e que nos trazem tantas reflexões aí com relação à psicologia e às pessoas com deficiência. Queria também aproveitar, né, para agradecer o NED, né, a UDESC, o IFSC, todos os parceiros desse evento. E aí gostaria também de, em nome da Daniela, agradecer a todos os trabalhadores do CRP que se empenharam na organização desse evento. E queria me exibir um pouco aqui também e agradecer a presença das minhas estudantes, das minhas alunas, né? Eu acho que, para mim, isso é o que faz todo sentido de estar professora, né? De estar, de certa forma, contaminando elas para que elas também se tornem aí aliadas na luta anticapacitista. Trago, então, algumas reflexões sobre assistência social, desafios para a atuação das psicólogas. Interessante, né, a organização que a gente fez da mesa, o critério era por ordem alfabética, mas penso que a assistência social ficar por último acaba que faz bastante sentido, porque essa política ela tem a atribuição de puxar um pouco as outras políticas, né? Aquele estudante que acaba não conseguindo o atendimento que precisa, aquela pessoa com deficiência, né? Que acaba não conseguindo o atendimento que precisa na saúde, ou aquele estudante que tem dificuldades no processo de inclusão escolar, muitas vezes ele vai ser demandado para a política de assistência social, a família vai ser demandada, né, para atendimento na política de assistência social, porque essa política que tem a função aí de proteção, né, à família. Vou trazer algumas reflexões a partir da minha pesquisa de mestrado, que foi realizada sob orientação da professora Marivete. Então, falar um pouquinho sobre a política de assistência social, a partir de um serviço do CREAS, que é o CEPRED, né, o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias. Esse é um dos serviços dentro da política de assistência social voltado para o atendimento desse público, né, das pessoas com deficiência. Porém, é um serviço que ainda não está implantado, né, na maior parte dos municípios, né. Essa demanda acaba sendo atendida muitas vezes pelas equipes de PAEF, assim como a gente tem poucos serviços a nível da proteção social básica, né, no CRAS, assim como a gente não tem, como a Ana bem lembrou aqui no início, né, uma política de cuidado bem estruturada com relação às pessoas com deficiência. Queria trazer algumas questões também sobre a formação e a atuação das psicólogas no SUAS, a partir de uma perspectiva teórica aí do modelo social da deficiência, dos estudos de matriz feminista também. A pesquisa, a qual eu trago alguns resultados aqui, ela tinha como pergunta, né, as significações de psicólogas acerca da sua atuação junto às pessoas com deficiência no CEPRED, no estado de Santa Catarina. Então, eu conversei com psicólogas e psicólogos que atuavam, né, nesse serviço lá no ano de 2020, 2021, de 3 municípios aqui do estado, e eu tive o total de 6 participantes.
E aí eu vou trazer um pouco dos resultados, né, para a gente pensar nesses desafios. E o primeiro desafio que se apresenta, que os participantes da pesquisa trouxeram para mim, é com relação à formação e à inserção da psicologia na assistência social e no atendimento a pessoas com deficiência. Então, algumas falas que estão destacadas ali, elas trazem a seguinte reflexão: a formação não prepara para atuar no SUS e no SUAS. Então, a gente ainda tem uma formação em psicologia que ela é generalista e muitas vezes ela não contempla a contento essa reflexão, né, essa prática que nos prepare para atuar dentro das políticas públicas. Ainda que esse seja um dos campos que vai absorver a maior parte, né, ou uma grande quantidade das psicólogas, principalmente as recém-formadas. Porque quando a gente termina a graduação, a gente quer trabalhar. E aí, onde tem o campo, onde está o concurso aberto, é para as prefeituras. A gente vai acabar indo atuar na política de saúde, de educação, de assistência social. E aí, uma outra fala que eu destaco, né, é: chamaram no RH e disseram, você vai trabalhar com idosos e deficientes. Quando as pessoas fazem o concurso, elas pensam assim, eu vou trabalhar, né, na saúde, que é onde atende pessoas com deficiência, né? Ou eu vou trabalhar em qualquer outro setor da psicologia, dentro da prefeitura, que é tão grande de possibilidades, e nem cogita que vai trabalhar com esse público. E aí, depois que entra, é que começa a ter que pensar, a ter que refletir, a ter que se buscar conhecimento sobre esse campo. Porque, da mesma forma que a graduação não nos prepara para atuar nas políticas públicas, muitas vezes ela também não nos prepara para pensar sobre o atendimento a pessoas com deficiência, independente do campo de atuação da psicologia. A Ana trouxe também as disciplinas, né, relacionadas à psicologia de pessoas com deficiência, que muitas vezes não está presente, né, nos cursos de graduação, ou é optativa, ou parte de uma perspectiva talvez ultrapassada, né? Eu destaco ali uma outra fala, né, que muitos desses profissionais eram formados há bastante tempo, então vinham de uma grade onde a disciplina relacionada à deficiência chamava psicologia do excepcional. Então, é uma outra perspectiva, né, uma perspectiva anterior à legislação, que a Dani comentou. E há também um grande desconhecimento dessa própria legislação. Eu costumo falar nas aulas que a gente não precisa ser advogado, porque a gente está fazendo psicologia. Mas o mínimo de conhecimento sobre a legislação a gente precisa ter. Porque como que eu vou trabalhar numa política que garante direitos, como assistência social, se eu não sei quais são esses direitos? Então, eu preciso conhecer minimamente os direitos das pessoas com deficiência. E aí, uma outra questão, né, a gente pode pensar, então, a formação tem fragilidade, os profissionais entram sem saber onde vão muito bem atuar, precisam se capacitar. E aí a gente também pode pensar na responsabilidade da gestão. Até que ponto as gestões públicas, dos serviços públicos, investem em capacitação e formação continuada? Um dos participantes da minha pesquisa, ele falou o seguinte: a gestão contribui muito pouco, não capacitam para atender esse público. E aí a Dani traz, né, a política de educação, né, lá de 2008. E aí, será que desde 2008 a gente não conseguiu ainda, né, se capacitar e ter uma formação continuada a contento para trabalhar nesses serviços? Uma das coisas que pode também, né, talvez uma consequência dessa falta de formação, os próprios desafios de trabalhar no serviço público. A gente muitas vezes encontra serviços precarizados, serviços que têm dificuldade de estruturar um protocolo, um fluxo de atendimento, serviços que não têm acessibilidade.
Um dos participantes da minha pesquisa disse, olha, aqui no CREAS ele é acessível dentro do prédio, porque teve uma fiscalização do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência quando ele foi construído, e ele precisou ser acessível. Mas, para a pessoa chegar até aqui, ela tem que subir um morro, tem que passar pelas calçadas quebradas, tem uma árvore no meio da calçada, né? Então, essas barreiras também de acesso ao serviço, elas são bastante comuns, infelizmente, ainda dentro das políticas públicas, né? Assim como as demandas, muitas vezes, são maiores do que o número de profissionais. Isso nos leva a uma síntese do quanto que é desafiador trabalhar nas políticas públicas, né, de um modo geral. E aí, aqui também, com relação ao atendimento de pessoas com deficiência. Uma outra questão também que já foi apontada é as próprias concepções sobre deficiência e cuidado. Se esses profissionais têm uma formação fragilizada, muitas vezes eles também vão reproduzir na sua prática profissional compreensões assistencialistas de deficiência, compreensões ligadas a um caráter religioso, a um caráter de que aquela família fez alguma coisa de errado, né, para ter uma pessoa com deficiência, então é um castigo divino, ou a pessoa com deficiência precisa de caridade, né, de cuidado familiar, né, excessivo, enfim. Ela não se enxerga as potencialidades, né, apenas as fragilidades. Então, ser psicóloga no CEPRED, no SUAS, né, é compreendido como um desafio. E aí eu trago outras questões que nos ajudam a pensar também o porquê que há esse desafio. Algumas delas, né, a própria questão do trabalho em rede. Então, a gente fez uma mesa aqui intersetorial, né, do trabalho em rede, saúde, educação e assistência social, e o quanto isso, lá na ponta, na prática dos serviços, também é difícil de acontecer. Seja porque há muita rotatividade desses profissionais, e aí a gente não consegue conversar. Eu só consigo conversar com a Dani porque ela é minha amiga, e aí, enquanto ela está lá trabalhando na educação, eu mando um WhatsApp para ela e digo, olha, Dani, vamos pensar numa estratégia de atendimento para essa pessoa aqui. E aí, quando ela vai trabalhar em outro lugar, eu não conheço a pessoa que chega lá, eu não tenho um fluxo, não tenho um protocolo, até que essa articulação ela fica ainda muito num contexto de eu conhecer aquela pessoa, muito no contexto de relação pessoal, de relação entre os profissionais, né? A gente ainda não conseguiu avançar para uma intersetorialidade efetiva, que aconteça independente do profissional que está lá. Ainda existe uma perspectiva também na compreensão dos próprios psicólogos e muitas vezes da gestão de que as pessoas com deficiência precisam ser institucionalizadas, que se a família não der conta do cuidado, a única opção é a institucionalização. A gente ainda não consegue pensar em outras possibilidades de cuidado, né? Há uma certa invisibilidade também das pessoas com deficiência como público da assistência social. É muito comum que o atendimento fique no terceiro setor, segmentado por tipo de deficiência. Então, tem lá a Associação para Pessoas Surdas, tem a Associação para Pessoas com Deficiência Visual, a Associação para Pessoas com Deficiência Física, e o Estado não assume a sua responsabilidade nesse cuidado. E isso também é uma reprodução de um modelo caritativo e assistencialista. Nada contra o terceiro setor, as ONGs, acho que fazem trabalhos muito significativos, mas ainda cobre uma lacuna que o Estado deixa no atendimento das pessoas com deficiência. E aí, as minhas alunas vão dizer assim, a Josi vem aqui, fala de todas as dificuldades, depois ela diz assim, vão lá, trabalhem na política pública de assistência social.
É legal. Então, é bem legal. Vamos pensar em alguns caminhos, né? Para que a gente consiga se inserir nesses campos de uma forma efetiva. Um dos caminhos apontados, inclusive pelos participantes da minha pesquisa, é a participação nas instâncias de controle social. Que a gente consiga efetivamente estar presentes nos conselhos municipais de direitos, e aí não só nos direitos das pessoas com deficiência, mas no CMDK, no Conselho do Idoso, no Conselho de Assistência Social e de Saúde, e que a gente consiga levar essas pautas, né, para dentro da instância de controle social, que a gente consiga repensar a nossa formação, que a gente consiga fazer fissuras dentro da formação, que a gente produza pesquisas emancipatórias, que a gente aprenda Libras para fazer pesquisa, né, Camila? Depois vocês vão lá ver o banner, né, com a pesquisa da Camila lá. Que exista, né, no âmbito da política de assistência social, uma educação permanente que seja efetiva, porque no papel ela já existe, né? Que a gente consiga ter essas oportunidades de formação em serviço, para que não fique relegado somente à formação, que a gente consiga também levar a legislação, esse conhecimento sobre a legislação, né, para a prática dos profissionais. Estou correndo um pouquinho por causa do tempo. Que a gente também consiga repensar sobre essas concepções de deficiência, né, de modo que possamos superar um modelo caritativo, assistencialista e familista, né, porque o cuidado não é apenas responsabilidade da família, do Estado também. E que a gente consiga, de certa forma, trazer mais essa perspectiva de um modelo social, de um modelo que considera que está alinhado, né, à LBI, à Convenção, aos estudos da deficiência, para compreender essa rede de serviços. Olha aí, ó, travou, não fiz bem o estágio aqui do negócio. Ainda, né, que a gente consiga superar, né, as barreiras, né, e ter serviços mais acessíveis, né, que essa dificuldade de articulação com a rede também possa ser repensada, que a gente pense em estratégias de fazer com que essa rede seja mais articulada e também que os gestores estejam mais sensíveis a essa pauta. Estou voltando. Acho que esse aqui eu vou passar. Tens alguns minutinhos ainda, eu acho, uns 2. Ainda, né, que diante de um contexto de desafios para a prática profissional, os participantes do estudo, então, identificaram possibilidades de intervenção emancipatórias. Então, vou destacar aqui, né, como eu já falei antes, a participação em conselhos de direito, o reconhecimento e a busca por eliminação de barreiras que obstaculizam a participação das pessoas com deficiência em igualdade de condições, promoção de ações de orientação e conscientização das famílias e da sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência, que essas famílias não ocupem um lugar passivo, né, de receber os serviços, mas que elas também possam cobrar os direitos e as pessoas com deficiência também, né, construir com e não para as pessoas com deficiência. E aí a gente defende também, né, para a efetivação dessas práticas emancipatórias, a incorporação dos estudos da deficiência, né, dentro da formação e da prática profissional. E aí eu acredito muito, né, na promoção de eventos como esse, para a gente estar promovendo algumas fissuras, né? Então, a gente precisa retirar as pessoas com deficiência da condição de invisibilidade enquanto público da política de assistência social e construir políticas mais equânimes. E aí, para
para finalizar, eu trago uma frase que nos remete à responsabilidade da psicologia, né? Com todo esse contexto, considerando que estamos num evento promovido pelo Conselho Regional de Psicologia também, junto com parceiros, e a atribuição principal do Conselho é promover a orientação e a fiscalização do exercício profissional, né? Então, trago aqui, por último, uma reflexão puxando a responsabilidade para nós, né, enquanto psicologia. A psicologia, enquanto área de produção de conhecimento e de atuação profissional, precisa engajar-se na luta anticapacitista, na defesa das políticas públicas e na construção de práticas que efetivem direitos na perspectiva da justiça social, porque a luta anticapacitista é todo dia. Obrigada, gente. Muito obrigada, Josi. Acho que tu está querendo respeitar um pouco as regras hoje, né? Tá vendo o tempinho. Então, assim, temáticas muito importantes, né? Saúde, assistência, educação e todas as demais que permeiam essas que estão aqui em foco, né? Mas, como a Josi colocou, como chegar ao serviço se não há acesso físico, inclusive, para que essas pessoas com deficiências cheguem, né? Então, assim, são políticas que precisam ser interrelacionais, elas precisam conversar. Os campos de atuação do psicólogo são muito grandes e nós, enquanto psicólogos, precisamos contribuir realmente com essa luta anticapacitista em relação às políticas públicas, porque é a partir das políticas públicas que nós podemos contribuir, enquanto psicólogos, para tornar os espaços mais acessíveis. E também para contribuir no sentido de que as pessoas com deficiência sejam consideradas, como a Ana falou ali, que não sejam desconsideradas no amor e em tantas outras áreas que nós temos ainda muito para avançar. Mas, infelizmente, a gente precisa, né, avançar, e é com a colaboração de todos, como também falou a Dani, né, que papel é esse do profissional de psicologia educacional? Né? A gente está num campo que tem muito a contribuir, porque é da escola que vem, né, as nossas crianças. É da escola, é a formação elementar para que todos, independente de religião, raça, etnia e tudo quanto é questão, e inclusive pessoas com e sem deficiência, possam conviver lado a lado e possam contribuir para que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva e, consequentemente, isso possa interferir, inclusive, nas políticas públicas, na confecção de espaços mais acessíveis, porque hoje a gente está lidando com uma deficiência a partir do modelo social, que ela é algo interrelacional. Então, nós, hoje, podemos ser ou não pessoas com deficiência. Mas, se nós considerarmos o processo natural da vida enquanto seres humanos, nascemos, crescemos e envelhecemos, né? Então, o envelhecimento ele acaba trazendo muitas dessas condições de deficiência. Então, a importância de pensar, né, políticas públicas que atinjam esse público. Né? Só para contribuir, na época que eu fiz a minha graduação, eu pesquisei também na área da saúde. O TCC foi sobre a vulnerabilidade de pessoas com deficiência visual às doenças sexualmente transmissíveis, em especial a AIDS. Né? Mas não era para investigar como que eram essa questão, como que a saúde tratava esses aspectos. Né? E a gente identificou
que as pessoas com deficiência visual sequer têm acesso às campanhas. Como que elas vão se prevenir? Então, assim, tem muita coisa para a gente avançar nesse processo. E eu me formei em 2009, né? Foram 20 pessoas com deficiência visual entrevistadas. Mas se hoje a gente for replicar isso, eu imagino que, infelizmente, não mudou muito, né? Pela experiência, enquanto uma pessoa cega que experiencia a deficiência visual, hoje a gente tem muito mais descrições de imagem, muito mais questões assim, mas é muito mais por uma vontade daqueles que participam desses contextos do que uma política pública que contemple essas questões, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente pensar. E deixe-me ver a hora aqui para eu acompanhar. Nós estamos exatamente no horário de encerrar, mas não vamos passar para as perguntas. E aí o pôster depois a gente vai atrasar um pouquinho, mas é importante, né, o processo das perguntas para a gente poder estar dialogando e fazendo o terceiro seminário ser um trabalho coletivo e de construção. Então, queria saber se tem perguntas, o pessoal que vai dar apoio, se tem gente inscrita, como é que está isso? Certo. Alguém poderia levar o microfone? Aí, se você puder falar o seu nome, né? Se você é profissional da área, e se encaminhar para a sua pergunta. Obrigada. Então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Márcia. Eu vou me descrever rapidamente. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, grisalhos enrolados, uso um óculos de grau redondo. Estou vestindo uma jaquetinha jeans, uma blusa estampada de branco e azul marinho e uma calça cor de laranja. Queria parabenizar vocês da mesa. Assim, achei maravilhosas as apresentações e as questões que vocês trouxeram. Queria dizer para Ana Carolina, inicialmente, que eu fiquei profundamente tocada com a cena do choro compartilhado. Eu acho que é um relato que você faz, assim, né, que a gente precisava, talvez, olhar para ele com uma lente interseccional para entender como é que essa questão do cuidado perpassa, né, a vida daquelas mulheres que se reuniram nessa cena, mas, por certo, ali houve uma coalizão que se teceu com as lágrimas, alguma coisa ali de uma dimensão de dor, né, desse lugar do cuidado que a mulher ocupa, de um cuidado tomado aí num sentido compulsório, eu diria isso, né? Que é uma cena muito forte, assim, muito forte no seu relato, porque você estava trazendo de questão para a gente pensar junto contigo. Eu sou professora numa universidade em Niterói, na Federal Fluminense, na psicologia, e supervisiono um estágio num centro especializado em reabilitação, SER 2, em deficiência visual e em deficiência intelectual. E achei interessante que você colocou as 3 dimensões, né, do seu trabalho, o amor, a sexualidade e o cuidado. E, na dimensão do amor, eu queria te dizer que eu tenho encontrado também muitos rompimentos. Esse SER atende, o meu estágio, pelo menos, né, uma atividade de grupo com pessoas adultas que se tornaram deficientes visuais, por alguma condição da vida, né? E encontro também nessa dimensão do amor muitos rompimentos por causa da deficiência adquirida. E são muito doídos esses rompimentos, porque são permeados de preconceitos, de capacitismos e de toda sorte de violência, assim. Então, uma das dimensões que tem aparecido nesse trabalho que eu estou supervisionando é a dimensão do luto. E eu acho uma dimensão pouco falada, sabe? De um luto, de uma condição de vida que mudou, às vezes, de uma hora para outra, às vezes gradualmente, um luto por amores e relações rompidas, e por uma série de outras coisas, assim, né? Que a condição da deficiência adquirida coloca naquele momento ali, pelo menos de modo muito agudo, que é quando as pessoas buscam o ser, né? E isso me fez pensar, e essa pergunta eu acho que aí é para vocês todas, na verdade, porque isso perpassou a fala de vocês. Fiquei pensando muito, Ana Carolina, como é que a gente faz a articulação do ser com a rede de saúde mental? Porque nessa questão que você colocou, né, de que a pessoa que chega no ser, ela é uma pessoa, né, ela tem uma subjetividade, né,
não é só o corpo, ela não é só a questão que esse corpo traz, mas ela é uma pessoa. Como é que se faz essa articulação com a rede de saúde mental, que, embora ela esteja prevista na Política Nacional da Reabilitação da Pessoa com Deficiência, ela, na prática, me parece acontecer como a Josi falou. A Josi, que conhece a Dani, que telefona, que fala, que viu, não sei o quê. Mas, do ponto de vista mesmo de uma articulação efetiva, de que se a Dani sair, se a Josi sair, se você sair do serviço, isso vai continuar acontecendo, não rola. E, assim, também há condições de saúde mental com pessoas com deficiência que precisariam ser atendidas num CAPS, na rede de saúde mental, né, de uma maneira mais integrada com o processo de reabilitação. E essas redes elas não conversam, né, assim, elas não dialogam. Então, acho que essa é uma pergunta, eu queria escutar mais você falando sobre isso. Queria também colocar, aproveitar que eu estou aqui fazendo uma pergunta meio... Vou estender para todo mundo. Eu acho que a gente passou de 2023, entre 2022 e 2023, a gente teve uma guinada assim, boa no nosso país, uma coisa boa. Né, assim, uau! Né? Bom demais. Mas a gente sabe que a gente tem um Congresso muito conservador. E a gente sabe que o que a Daniela falou, que os modelos da deficiência, das perspectivas de educação não se superam, né? Não passa o primeiro é o modelo médico, aí superou, vamos para outro modelo, ninguém mais lembra do modelo médico. Não é isso, né? Então, assim, perpassa nesse nosso congresso, né? Ele é formado por concepções de deficiência que são muito conservadoras. Quando aparecem projetos nessa área, são muito conservadores, muito retrógrados, e exigem uma luta, né? Como a Josi falou, a luta anticapacitista é todo dia, existe uma luta constante, porque a força da segregação, a força da institucionalização, a força da concepção biomédica da deficiência está ali alimentando essa formulação de projetos de lei, sei lá, distanciado dos movimentos sociais, que muitas vezes são colocados na correria, no furor, sem nenhuma participação das pessoas com deficiência. Me passa pela cabeça um projeto de lei, se vocês puderem comentar, a Dani, a Josi, vocês puderem falar, esse que prevê uma assistência, a figura de um assistente para a criança com deficiência na escola, assim, que tem gerado muito debate, mas muito debate nas redes sociais e pouco debate efetivamente emancipatório, participativo, com a presença de pessoas com deficiência engajadas na luta anticapacitista. Então, era isso que eu queria ouvir vocês, na verdade. As perguntas são para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Acho que para talvez aproveitar o gancho das provocações da Márcia, assim, que são bem fortes, né? Márcia, obrigada, né? Também observo essa dimensão do luto em estágio supervisionado em clínica. Por si só, todo rompimento no âmbito do amor já é um luto. E eu observo muito isso em clínica, que quando o amor acaba, o sujeito tende a voltar para si a responsabilidade desse término, né? Se eu fosse de tal maneira, se eu tivesse feito tal coisa, se eu, né? Imagina quando isso se amplifica para uma dimensão da deficiência, né? E é o que eu observo muito também em estágio supervisionado, quando se rompe um amor, quando há um término e a pessoa com deficiência, né, se vê rejeitada e coloca em si a responsabilidade por esse término. Isso é muito difícil, né, de supervisionar e olhar. A tua provocação em relação ao encaminhamento para a saúde mental era uma coisa que eu já queria muito contribuir, pegando o gancho da fala da Josi, ainda bem que você colocou essa dimensão. Acredito que seja uma dificuldade, pelo que eu, enquanto psicóloga do ser, né, na época que eu fui por 4 anos,
eu acompanhei muito uma dificuldade de encaminhamento dos pacientes do SER, não só para uma dimensão de saúde mental, mas para a rede integral em si. A ponto de que, quando o tempo daquelas pessoas no SER acabavam, elas não tinham para onde ir na rede para dar continuidade ao seu acompanhamento. É como se não houvesse a concepção lá na unidade de saúde, ou em Blumenau tem uma característica muito específica na sua rede de saúde, que a gente tem ambulatórios gerais, que são atenção secundária, né? Então, lá parece que não, aqui não é público, então não tem para onde ir. E eu percebia isso de forma latente lá. E o que eu percebi, assim, no tempo que eu fiquei na educação, como psicóloga da educação, chegou para mim a dimensões catastróficas em como está uma dimensão de saúde mental pública no nosso país. A gente já sabia que isso se agravaria muito, não é de agora, não é uma novidade para ninguém. Desde o primeiro ano da pandemia já se fala sobre isso. O poder público teve tempo para se preparar, mas não foi o que aconteceu. Em Blumenau, por exemplo, a Comuns, que é a Associação Comunitária de Saúde Mental, que é formada por mim e mais 7 psicólogos, nós fizemos uma reunião com o secretário de saúde do município, na Câmara de Vereadores, e ele trouxe um dado que, nesse município, que é considerado um dos municípios mais ricos, né, da região, se não do estado, existem 7.000 pessoas com algum nível de adoecimento psíquico que o município simplesmente não tem como absorver. Isso Blumenau. 7.000 pessoas que simplesmente não tem para onde mandar, que a unidade de saúde, aliás, lá não tem psicólogo na unidade de saúde, atenção secundária, não tem como absorver essas pessoas. Quando eu era psicóloga escolar, no início do ano, teve um adolescente que tentou suicídio por via medicamentosa. Ele foi encaminhado para acompanhamento psicológico e ele era atendido uma vez por mês, porque era o que a psicóloga tinha agenda. E eu tenho certeza que não é responsabilidade dela, porque ela trabalha em 2 unidades de saúde. Ela não tem... Ela estava prestando aquilo porque, de fato, ela não tinha mais o que fazer ali. Então, isso vem me preocupado há muito tempo já, e a ponto disso gerar em mim uma angústia tamanha que me provocou um adoecimento enquanto profissional de política pública, tanto no âmbito do SUS quanto no âmbito da educação. E eu comecei a perceber que o embate ele precisava tomar outras proporções. E algo que eu acho importante esse espaço, porque eu acho que é importante provocar, assim, falta também a gente se reconhecer enquanto categoria profissional. Falta muito a psicologia se reconhecer enquanto categoria profissional. E eu falo isso sempre para os meus alunos em sala de aula. Quando eu estou na sala de aula, quando eu estou na escola, quando eu estou no SUS, quando eu estou aqui, eu deixo de ser só eu. Eu represento uma categoria inteira de profissionais. Então, eu represento a minha colega lá, que está lá na unidade de saúde, que ela tem um horário para oferecer para um adolescente que tentou suicídio. Então, assim, falta a gente se reconhecer enquanto categoria, olhar para essa precarização da nossa profissão na política pública e cobrar que a gente tenha um contingente necessário para dar conta de uma demanda que está explodindo. Né? E o que eu decidi fazer enquanto psicóloga escolar, comecei, mas não cheguei a terminar, acabei saindo da secretaria antes disso, mas deixei pronta para a psicóloga que entrar decidir se ela vai querer comprar a briga que eu iria cumprir ou não. Né? Mas eu contabilizei o número de estudantes das 26 escolas que eu acompanhava, e olha só, isso já é uma precarização, porque é um psicólogo escolar para 26 escolas, 7 cidades.
Então, o governo do Estado de Santa Catarina se adequou à legislação federal de colocar psicólogo e assistente social na política de educação, mas dessa forma. Um psicólogo para 26 escolas e 7 municípios. Eram 14 mil estudantes e 1.000 professores. E eu contabilizei, né, pedi para as escolas me enviarem o número de estudantes que eles avaliavam que precisariam de um acompanhamento psicológico ou psicossocial. E fui dividindo por comarcas, né, porque cada município tem uma comarca. E eu, enquanto profissional, iria lá bater na porta daquela comarca para cobrar da Promotoria da Infância e da Adolescência, porque na Constituição Federal, criança e adolescente é prioridade. Para cobrar dessa promotoria, né, para que essa promotoria, por sua vez, cobrasse do Poder Executivo que houvesse contingente suficiente para trabalhar na saúde, na assistência social, na educação. Muitas vezes, o gestor público ele só vai fazer algo quando o judiciário lhe der um prazo para que ele se adeque àquilo, né? Que é o que a gente vê em relação à lei da escuta protegida, que vai evitar a revitimização da criança e do adolescente em caso de situação de violência ou abuso sexual. O Ministério Público deu um prazo para os municípios implementarem a lei, né? Então, às vezes, a gente tem que partir para esse nível de enfrentamento. E eu falo isso para os meus alunos, essa profissão é enfrentamento constante. Constante. Se vocês acham que não vai ser, gente, eu sinto muito. De coração. Nem sei como... Mas é enfrentamento constante, é sempre um enfrentamento. Né? E a gente tem que se fortalecer enquanto categoria. Se isso está forte enquanto categoria, eu tenho por trás de mim uma categoria que respalda essa luta, ela é possível. Porque concurso público de prefeitura, gente, 200 e poucos inscritos para psicologia. Ou seja, gente para trabalhar na política pública tem. Tem, sim. Mas o Poder Executivo encara ainda o nosso lugar lá como gasto, não como investimento, né? E aí vai depender de nós transformar essa realidade. Mas eu vejo isso, assim, Márcia, que há essa fragilidade não só em relação às pessoas com deficiência, né? Não só em relação à saúde mental, mas à saúde integral. E quando a gente fala de saúde mental, hoje eu vejo um panorama que ele está sufocante, ele está colapsado. Essa é a palavra, ele está colapsado. Não tem para onde mandar as pessoas, não tem. E aí, enquanto a gente não se mobilizar enquanto categoria, eu não sei, porque aí o sofrimento psíquico ele vai levando a outras dimensões, a violência, ao abuso de substância psicoativa, a uma série de outras dimensões, né? E aí, enquanto categoria, a gente vai ter que fazer algo. É isso, gente. Obrigada, Ana. Se colegas quiserem... Já vou passar para vocês, só queria uma questão de se organizar. Tem mais perguntas, pessoal? Ou não? Não estou vendo a carinha de vocês. Eu estou entendendo que não. Então, tá, não. Só para a gente se organizar no tempo e no espaço, né? Porque a barriga das pessoas também já devem estar roncando. Então, meninas, vocês fazem as considerações de vocês para a gente também, né? Tá? Obrigada. Agora está ligado. Então, eu vou tentar ser breve, né, para a gente... Eu falei isso antes também, mas enfim. Mas para responder a Márcia, porque acho que muito já foi dito pela Ana, né? Então, em relação a essa questão do encaminhamento para a saúde mental, acho que na educação isso tem vindo cada vez mais. Já existia, mas era muito tímido. Só que pós-pandemia, a gente tem tido muitas demandas de saúde mental na escola. E de saúde mental num nível grave, né? Sim. Não de saúde mental, sei lá, TOD, mas de saúde mental, tentativa de suicídio, né? Dentro da escola, ou, enfim, né? Então a gente tem tido N situações, né? Esse cenário de violências e do medo das violências, né? Da insegurança que se estabeleceu ainda mais forte nesse ano, enfim, tudo isso está gerando muitas questões.
E, às vezes, na educação, os profissionais da educação não têm muito conhecimento de rede, das outras políticas públicas. Assim, já tive em escola que a pessoa que fazia os encaminhamentos para a rede desconhecia o que era o CRAS. Né? E me chamou para orientar uma demanda que era a demanda de CRAS. Mas ela não sabia que esse serviço existia e o que ele fazia. Né? E em relação à saúde mental é muito semelhante. Né? Então, na escola, você tem um desconhecimento. E aí o professor está adoecido, o diretor, a equipe toda, tentando dar conta de uma demanda que não vai dar conta. De uma demanda que não se resolve na escola. Muitas das coisas que a escola tenta resolver não se resolve na escola. Né? A família que precisa de um benefício social não vai conseguir na escola, vai conseguir no CRAS. A família, o estudante que está com um adoecimento, com tentativa de suicídio, com adoecimento grave em saúde mental, o professor não vai dar conta de manter esse estudante, né? Porque às vezes o professor se sente nessa responsabilidade, eu preciso manter ele vivo. Não vai dar conta. Não é na escola que se resolve isso, é na saúde, é nos outros serviços. E aí eu não vou retomar a questão da precariedade, que a Ana falou muito, muito bem. Né? Eu estou na educação, não quer dizer que eu estou confortável, não quer dizer que são poucas demandas, eu prefiro nem falar os números. Mas... E a gente encaminha para a saúde, e acho que a resposta para a Márcia de como fazer, tem que ter fluxo, tem que ter protocolo. A gente, no serviço público, se acostumou a chamar documentação de burocracia. Protocolo é burocracia, fluxo é burocracia. Vamos mandar mensagem para a nossa amiga lá. Não, gente. Fluxo é organização do trabalho. Protocolo é contabilização de demanda. Como é que eu vou solicitar para o secretário de educação? Preciso de mais psicólogo na escola? Se eu não tiver um documento, um papel, um registro de por que eu preciso disso. Eu preciso disso porque esse ano eu tive X casos disso, X casos daquilo, eu atendo X estudantes, X professores, e não é possível. Então, a gente precisa fluxo, registro, protocolo. É chato de fazer? Não tem tempo? Tem muita demanda? Eu concordo com tudo isso, gente, mas é o único jeito de a gente avançar nas políticas públicas. Quando eu mando a mensagem de WhatsApp para a Josi, isso não é dado. Isso não vai contabilizar. Entende? Então, tem que ter fluxo, tem que ter protocolo. Né? Aqui, geralmente, vai via programa Saúde na Escola, só que aí chega lá na saúde, não tem o profissional, não tem a fono, não tem o psicólogo, não tem o fisioterapeuta. E aí a escola volta para a gente, eu encaminhei para o atendimento psicológico, mas falou que não tem. E eu fico tipo... Então, eu acho que é isso. Né? E como é que a gente consegue, né, rebater esse congresso conservador? Olha, sinceramente, na educação especial eu não posso falar muita coisa, né? A gente vem perdendo várias batalhas, infelizmente, né? Mas é o que a Josi falou, controle social, né? A gente precisa estar nos espaços, a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa ocupar os conselhos de direitos, né? Geralmente, por exemplo, na educação, tem cadeira no Conselho da Pessoa com Deficiência, você está lá, você representa o poder público, mas você vai para um conselho de direito para defender direitos, senão não vai, né? E a gente tem cadeira em todos os conselhos, geralmente. Né? Então, os meus colegas psicólogos, um está no CMDCA, o outro está no Conselho LGBT, outro está não sei onde. Mas a gente é poder público, mas se vai para o conselho, vai para defender os direitos? Se não vai, deixa outra pessoa. Né? É claro que a gente não vai lá falar mal de prefeito, nem de vereador, nem de ninguém, não é isso. Mas a gente tem que trabalhar para ampliar a política pública. Né? E vamos para os espaços, e tem muitos espaços que a gente pode ocupar em outros, né, de outras formas, enfim, mas é isso, a sociedade precisa estar lá, né? A gente precisa estar lá, a gente precisa se mobilizar e desacomodar também, né, porque a rede social deixou a gente mais acomodada, a gente faz revolução no Facebook, no Instagram, sei lá, né? Isso não chega muitas vezes em quem precisa chegar. Então, eu acho que esse é o único jeito, né? Porque a gente não... Quem aprova as leis são eles. Mas a gente precisa mostrar que a gente está insatisfeito. Isso precisa chegar de alguma forma. E se for fazendo barulho, tem que fazer barulho. Aí eu concordo com a Ana. A gente tem que resistir e tem que enfrentar. E é simples? Não é. Às vezes eu também não sei fazer. Mas a gente precisa tentar. E quanto mais formos em número, menor é a carga para cada um. A gente divide. Né? Se eu sozinha for bater na porta da secretária de educação, ela vai dizer, quem é você? Dani, a temática está muito interessante. Mas se formos em grupo, a gente consegue muito mais coisas, né? Vou passar para a Josi para ela encerrar. Obrigada.
Bom, acho que a gente está com a questão do horário, né? Queria, né, assinar embaixo tudo que as meninas trouxeram. Acho que de importante dessa mesa a gente consegue apontar alguns caminhos, né? Seja via controle social, seja buscando dados, né, para bater na porta do gestor, né? Seja a gente se organizando enquanto categoria e reconhecendo a necessidade da defesa das políticas públicas, né? A gente precisa apontar aquilo que há de fragilidade, aquilo que há de desafio, mas a gente precisa assumir uma postura de defesa das políticas públicas para que a gente consiga avançar, né? Eu acho que não vou repetir tudo que as meninas falaram, né? Tudo bastante importante, interessante. Vou devolver para a Débora para a gente se encaminhando para os banners, né? É uma temática muito interessante que permeia muitas questões, né? A gente ficaria aqui amanhã toda, o intervalo todo, e não finalizaria, né? Então, a importância de que nós, enquanto psicólogos, possamos estar atentos e abertos para o diálogo com as demais categorias profissionais, com o poder público e também com essa família que está lá na ponta, que muitas vezes não sabe a quem recorrer. Então, o nosso papel enquanto profissional de psicologia é muito amplo, mas é necessário. Eu vejo que o profissional de psicologia, ele não encaminha para os CRAS, ele não encaminha para a saúde pública. Muitas vezes, os profissionais que eu tenho lidado lá na UDESC, eu tenho que pedir, gente, registrem, solicitem, mesmo que tu não saiba para onde encaminhar, dá o papel para a pessoa, faz o encaminhamento. Porque ela vai ter isso. Uma coisa é ela dizer que precisa ser atendida porque ela tem tentativa de suicídio, outra coisa é estar ali no papel registrado. Então, a gente precisa ter essas práticas casadas, essas questões profissionais, e tem todo o sentido isso que todas vocês trazem, que a Márcia traz, a questão do cuidado. Então, tem muito papo, mas vamos terminar por aqui e a gente continua, né, mais tarde, depois do intervalo. Vou passar para o cerimonial para agradecer a todos que participaram, agradecer as meninas que aceitaram o convite e puderam estar aqui com a gente, para a gente estar dialogando. E claro que vai ficar um gostinho de quero mais, para a gente ter mais oportunidade de dialogar. Obrigada, meninas. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Paula, estou assumindo aqui o cerimonial agora que o Gelson fez pela manhã. É um prazer estar com vocês. Eu vou me autodescrever brevemente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, uso óculos, estou usando a camiseta do evento com a logo do 3º seminário de Psicologia e Pessoas com Deficiência e uma calça vermelha. Gente, a gente vai organizar da seguinte forma agora a etapa dos banners, tá? A gente convida que os apresentadores se dirijam lá para os seus espaços onde está exposto. Convidamos a todos os participantes, todas, todos e todos os participantes que passem pelas apresentações. A gente tem uma comissão científica que vai passar pelos banners também, fazendo a escuta da apresentação oral. Tá? Isso vai ter em torno de uma duração de uns 30 minutos, que, infelizmente, né, já pedimos desculpa pelo atraso do início e tal. Florianópolis, né, Chuvanópolis, enfim, dificulta tudo para a gente chegar. Mas a gente vai manter o banner agora, porque a gente combinou com os apresentadores, né, que seria pelo período da manhã. Depois disso, então, 12h30, a gente faz o intervalo de almoço e retorna às 13h30 com uma apresentação cultural. A gente fez aí uma parceria, não necessariamente financeira, mas uma parceria com o Sesc, ali, que é o restaurante. Então, tem alguns monitores lá. Quem quiser se dirigir para almoçar ali, é um espaço acessível, né? Tem um valor também acessível. Vocês são... Se quiserem ajuda para chegar até lá, quem não é daqui, os nossos monitores, essas pessoas que estão aqui circulando, né, podem ajudar vocês. Tem um crachá, elas estão usando roupas pretas, mas podem perguntar para qualquer um também, que a gente pode auxiliar, vai todo mundo para ali agora. E a gente volta também pontualmente às 13h30, não tem como alterar o horário, em virtude do grupo que vem fazer a apresentação para a gente. Tá bom? Então é isso, gente. Convido vocês para irem ali, assistirem as apresentações e depois retornar com a gente à tarde. Obrigada.